Bom lá a todos, bom que a gente veio gravar mais um vídeo agora sobre o livro de Apocalipse. E nós estamos fazendo alguma série de vídeos aqui, vai ter algumas, sobre a gramática do livro de Apocalipse. No vídeo anterior eu falei da questão dos erros gramaticais, tá? De uma descrição que ela pode ser narrativa ou pode ser descritiva. E nós vimos lá no primeiro vídeo que o livro começa dizendo assim: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então nós temos a revelação de Deus que passou para Jesus, que depois Jesus enviou a um anjo, tá? E esse anjo vai então notificar a João, e o João então começa a escrever para mandar, tá? Para as 7 igrejas. E nós vemos uma série de erros ali, erros gritantes mesmo, da questão de gramática grega ali. Parece que o nosso escriba, realmente, ele não tem nenhum conhecimento técnico, possa se dizer assim, da questão linguística, né? Parece que ele não tem, como que eu posso dizer para você assim? Ele não tem conhecimento dessa questão da narrativa que ele possa fazer. Então, nós temos aqui, então, o códice sinaítico. Nós vamos ler essa frasezinha aqui, tá bom? Mas eu quero me direcionar exatamente a essa aqui, ó. Remas, tá? Remas é nós. Cai, tá bom? Vamos pegar aqui que fica melhor para a gente ver, para mim não perder tempo de tentar identificar aqui, porque você vê que aqui é chamada scriptia contínua, ou seja, está escrito direto. Então você vê aqui várias correções nela, que é muito interessante aqui. Isso aqui é o códice sinaítico, tá bom? E nós vemos exatamente aqui que o nosso escriba realmente ele teve muito problema em escrever, tá? Então você tem aqui, ó, do H ponte, remas, tá? Cai, luxante, remas de novo, ou remans, né? Ecto amartium, remon, ecto aimate, ou raimate, né? Autu, caieponse, remas, bacilian, rires, né? Sacerdotes, tunteu. O que eu quero entender aqui é essa questão aqui de remas, que é a mesma que está aqui, ó. Remas. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Remas. Tá? Então o texto vem dizendo assim: ao que ama, ao que nos ama. Tá? Não é ao que ama a nós, é ao que nos ama. E que nos libertou dos pecados, nossos pecados. Remon, aqui, ó. Veja que rebom, ele está no plural, que no caso aqui ele é o dativo, que é o singular de remas, dos nossos. Então, nos libertou, nos, ele está dizendo a nós. Então, aqui não é a nós, é nos libertou. Então, tu, agapontem, remas, ao que nos libertou e ao que nos ama, tá? E nós entendemos aqui que o nosso amigo botou remas, né? E amartiam, né? A testemunha. E aqui nós temos então o códice alexandrino, que é do 6º século, 5º século, quase chegando no 6º século aqui, tá? Infelizmente a parte que eu quero, você vê que ela está um pouco ainda fragmentada, mas aqui um pouco mais à frente tem como mais abrir ela, que está bem melhor. Mas aqui você vê que o texto está totalmente fragmentado, né? Totalmente destruído, e quase que você não tem como ver, porque realmente o códice ele se estragou praticamente aí, quase que por completo. Tá? Então nós vemos aqui uns erros muito gritantes, né? Do H. Remans, né? Que nos ama,
Kai Lucent Rimans, anote. Agora aqui nós temos novamente a conjunção agora, que ela já não é mais aditiva, ela é adversativa. Né? Ao que nos amas e nos libertou, dentre ou do, né? Que vem, né? Que no caso essa preposição que é uma preposição de deslocamento, né? Que ela sai dos nossos pecados, né? E no sangue dele, aqui uma preposição de posição, com o dativo tu, então quer dizer no sangue, aí mate ao tu, no sangue dele. Aqui nós temos o genitivo aqui ao tu. E novamente nós temos a conjunção cai novamente aqui, e poesse, remans, e nos fez reis, sacerdote do Deus. Então esse remas aqui não é traduzido como a nós, e sim como nos, tá bom? E não a nós. E mais uma vez aqui, na estrutura literária, realmente aqui o nosso escriba, ele mais uma vez então se decepcionou e nos agraciou então com o seu texto. Então você vê aqui que quando a pessoa pega esse tipo de coisa, ela diz que o texto da Bíblia está errado. Tá vendo? O texto da Bíblia está errado aí, ó. O texto em português aí, ó. Mas na verdade, temos que entender também que os escribas da época não eram escritores, tá? Eles eram, vamos dizer assim, freelancers, tá bom? Então não era compatível exatamente com o padrão de literatura que nós temos hoje, é muito diferente. Então você querer trazer um texto bíblico, quarto século, como nós estamos vendo aqui, tá? Os dias de hoje, isso aqui, para os dias de hoje, você vê aqui, ó, quantas informações de erros que foram totalmente corrigidos aqui. Então você vê, olha quantos aqui, ó. Então você vê que realmente a pessoa que escreveu não tinha um conhecimento linguístico para fazer isso. E nós vemos também da questão de Jesus Cristo, que foi revelado de Deus, passou para Jesus, depois Jesus enviou um anjo, e esse anjo então passou para João, João escreveu então para falar para a igreja. Olha como a informação ela é destruncada. Aí você diz assim, mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira. A palavra de Deus, então, ela não pode ser, vamos dizer assim, errante. Certo? Eu concordo com você em gênero, número e grau. A palavra de Deus, ela não pode ser errante. Mas o escrito, a pessoa que escreveu, a pessoa que entendeu, ela sim, ela é errante. Tá? Então, quando você discutir a Bíblia, que a pessoa dizer que a Bíblia está errada, ela diz, não, a pessoa que escreveu, transcreveu para a minha língua, essa pessoa escreveu errado. Tá? O problema que nós estamos vendo aqui na questão do códice do quarto século, nós temos então aí desde João do primeiro século, 300 anos depois, nós começamos a ver esses erros aqui. Mas isso aí se baseava pelos textos do primeiro século? Não sabemos, porque infelizmente nós não temos mais os manuscritos antigos, tá? Nós temos a partir somente do quarto século em diante. Do primeiro século, do segundo século, na verdade, o que nós temos hoje são cópias de cópias, e mesmo essas cópias são fragmentos, não são textos inteiros, que foram se pegando através dos séculos, durante 300 séculos, e montaram então o que você está vendo aí, que é o Códice Sinaíticos. Então, durante 300 anos, foram pegados esses recortes e remontado então aí o Novo Testamento, tá? E isso desmerece a Bíblia de maneira nenhuma. Não tem como você dizer que ela está errada. O problema todo é que nós temos erros nas escrituras, e eu estou provando para você de A até B que os problemas que nós temos aí não são linguísticos, não são de narrativas
e nem de descritivas. São erros de comunicação que aparecem nos erros linguísticos, que se dá exatamente por isso aí. Tá bom? Então, antes de você sair dizendo por aí que a Bíblia está errada, ela contém erros sim, eu estou te mostrando. Mas problemas de narrativas descritivas. Tá? A Bíblia ela é tão certa, tão, sabe assim, tão apaixonante, que ela mesma diz os próprios erros dela, como ela tem mostrado aqui, erros gramaticais, e ela também mostra os erros de que pessoas e seres humanos somos falhos. Tá? Quando Paulo vem dizendo ali que a Bíblia ela é inerrante, ele está se referindo à Torá. E quando ele diz que homens sábios e inspirados por Deus escreveram as Escrituras, não foi essa escritura que nós temos aqui. Foram as Escrituras do primeiro século, que infelizmente nós temos fragmentos do segundo século, e do primeiro século nós não temos mais nada. Do segundo século para cá foram cópias em cima de cópias, em cima de cópias, em cima de cópias. Então esse é o problema que todo mundo tem que entender. Eu vi um vídeo aí de um camarada pegando texto em português e dizendo que a Bíblia estava errada em vários tópicos, e ele mostrava exatamente aonde esses erros estavam, mas no texto em português. Ele não está fazendo exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui. Pegar o texto no original grego, ao qual foi escrito o documento. Tá? Mas não, ele pega uma transcrição do português e quer debater em cima disso aí. Aí realmente fica muito difícil. Tá bom? Espero que você tenha gostado então dessa aula aí. Nos vemos então numa próxima, ao qual vou dar seguimento aí mais alguns problemas gramaticais do nosso escriba do livro de Apocalipse. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos então numa próxima aula.